Você trabalha em escala 12 por 36 e não sabe se pode dobrar o plantão? Se ao fazer uma dobra vai receber hora extra? Se pode fazer hora extra? Se vai existir o horário para refeição de pelo menos uma hora? Se existe um intervalo mínimo de 11 horas entre as duas jornadas de 12? Se ao trabalhar de noite vai receber adicional noturno? Se a hora noturna ela vai ser reduzida de 52 minutos e meio? Tá com dúvida acerca dessas coisas em razão da reforma trabalhista? Fica com a gente que a gente vai explicar agora sobre tudo isso. Senhoras e senhores, eu sou o advogado Maicon Carvalho, advogo em favor dos trabalhadores há uma década e meia, e nesse vídeo a gente vai falar exatamente sobre esses temas que a gente acabou de elencar. A lei mais poderosa que existe no Brasil é a Carta Constitucional de 88. Lá no artigo 7º, inciso 13, tem dizendo que a jornada de trabalho, a quantidade de horas que você pode trabalhar por dia, vai ser de até 8 horas e por semana até 44 horas semanais. Então foi com base nessa ideia que o Tribunal Superior do Trabalho, que é o tribunal mais elevado em matéria trabalhista no Brasil, entendeu desde quase 20 anos atrás, lá na súmula 444, que nessa situação, se existe essa possibilidade de fazer a compensação, então seria possível a jornada 12 por 36, mesmo que não exista essa disposição na Constituição ou na CLT da época. Isso porque, ao fazer 12 por 36, em uma semana a pessoa trabalha 36 horas e na outra ela trabalha 48. 48 com 36 dividido por 2 semanas, isso dá uma média de 42 horas por semana. Isso quer dizer que está dentro do patamar de 44 horas semanais. Essa foi a lógica do Tribunal Superior do Trabalho quando criou essa súmula. Só que aí na reforma trabalhista de 2017, houve uma alteração, dizendo que sim, será possível essa jornada 12 por 36. Veja que antes o TST dizia, vai ser possível, mas o Ministério do Trabalho tem que intervir para verificar se a situação é possível. Afinal de contas, num ambiente insalubre, a pessoa está submetida à insalubridade por muito mais tempo e isso vai prejudicar a saúde dela. Então o Ministério do Trabalho tem que verificar se as condições possibilitam essa jornada tão grande. Afinal de contas, se você passa o dedo em cima da vela, você não vai queimar o dedo. Mas se você segura o dedo em cima da chama da vela por 3 segundos, com toda certeza você vai queimar a vela. Essa é a lógica que o Tribunal Superior do Trabalho teve ao determinar que toda jornada 12 por 36 tinha que ser investigada pelo Ministério do Trabalho para realmente verificar se isso vai prejudicar a saúde do trabalhador ou não. Só que agora a CLT disse que não. A reforma trabalhista disse, bota qualquer pessoa aí. E existir um acordo individual do trabalho vai ser possível. E aí eu lhe pergunto, uma pessoa que está morrendo afogado, será que ela vai ou não se abraçar até com jacaré? Uma pessoa que está desempregada, é óbvio que ela vai aceitar qualquer proposta que a empresa está oferecendo. Afinal de contas, ou ela aceita uma condição que é ruim para a saúde dela, ou ela vai ficar pior ainda, porque ela vai passar fome. Infelizmente, o legislador, lá em 2017, não observaram essa situação. Eles certamente não trabalham 12 por 12 e às vezes até dobram, mas querem que você faça isso. Pense nisso nas próximas eleições, porque os nossos políticos eles são maravilhosos para prometer. Vivem prometendo o céu, mas só conseguem entregar o inferno. Eita, políticozinho danado. Cobra cada um deles, porque eles são seus empregados. Agora, se já teve que dobrar o plantão de 12 horas mais 12, tem 24 horas seguidas, e o intervalo entre as duas jornadas, vai existir ou não, se teve que dobrar? Se houve a dobra direto, é claro que não existiu intervalo. Nessa situação, o intervalo mínimo de 11 horas, que deveria existir, ele vai ter que ser indenizado. E aí, ele consta como se fosse 11 horas mais 50% no mínimo. Ele vai ser pago com base na ideia de hora extra. Então, se a sua convenção coletiva de trabalho estiver falando que a hora extra, por exemplo, ela tem que ser paga a 100% de acréscimo, então você vai ter que receber 11 horas vezes 2. Essa é a matemática. Se ele fala de 200%, então vai ser 11 horas vezes 3. Agora, se é o normal, que é só 50% de acréscimo, então será 11 horas vezes 1,5. E isso, inclusive, já está previsto na súmula 110 do TST. Vai ter que pagar e pronto. Mas o artigo 59 da CLT, ele diz que a pessoa só vai fazer até 2 horas extras. Afinal de contas, vai poder fazer esse plantão dobrado ou não? De acordo com a lei, não. O correto é que não existisse essa dobra de plantão de 12 horas. A grande problemática é que o Tribunal Superior do Trabalho disse, olha, se o trabalho ele é contínuo, se não tem como abandonar o plantão, qual é o prejuízo maior?
É o prejuízo para a sociedade, para todo um grupo de pessoas ou para apenas o trabalhador? O que é mais importante? Imagine só a situação de um médico cardiologista. Não tem condições dele estar fazendo uma cirurgia cardíaca e aí quando dá 12 horas ele diz, acabou meu plantão, vou embora. Vai deixar o paciente todo aberto? O paciente vai morrer porque já deu 12 horas de plantão? Nessas circunstâncias, observe que o trabalho ele é um trabalho de continuidade. Não tem como o profissional parar o seu serviço no meio, porque senão o direito à vida, que é um direito muito maior do que o direito ao descanso, ele vai ser prejudicado. E sem vida não existe nenhum direito. Essa é a lógica por trás da permissão das 24 horas seguidas. Mas observe, isso tem que ser uma exceção. Se isso vira regra, então a jornada 12/36, que era especial tem que ser especial mesmo. Se a jornada especial ela começa a ter muita dobra, então ela é descaracterizada. Ela deixa de ser especial justamente por causa dessa rotina ordinária de vários plantões dobrados. Então, se isso está acontecendo com você, pode pedir a nulidade dessa jornada extraordinária, porque embora a CLT esteja permitindo essa situação, os tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte não permitem não. Além do mais, a Constituição Federal é a lei mais poderosa que existe e ela não pode ser ofendida. A ideia por trás da hora extra, ela surgiu lá na época da Revolução Industrial. Os trabalhadores chegavam a trabalhar 16 horas, 18 horas por dia e aí eles começavam a ficar doentes. Então, quando as leis trabalhistas começaram a serem criadas no mundo inteiro, foram feitos diversos estudos com base na saúde do trabalhador. Então, quando o trabalhador tem um direito, na realidade aquilo dali não é uma vantagem não. Na realidade aquilo dali é o necessário para que a pessoa não prejudique a sua saúde e também tenha uma contraprestação para poder financiar a sua vida, comprar seu alimento, comprar sua casa, comprar sua roupa, etc. Então veja que no momento em que o legislador ordinário, no momento em que os polícias brasileiros permitem essas jornadas extraordinárias, eles estão prejudicando a saúde do trabalhador e regredindo a história ao nível lá da Revolução Industrial. Isso é um prejuízo que afronta tanto a nossa maior lei do país quanto os tratados internacionais e precisa ser combatido por todos nós, não só os operadores do direito, mas também você que é trabalhador. O artigo 61, parágrafo 2º da CLT, inclusive, ele chega a ser preciso em dizer que a jornada máxima não vai ultrapassar 12 horas. Então, se existe lei dizendo que não pode ultrapassar 12 horas, por que então você vai trabalhar 24? Se está trabalhando 24, então vai ter que sim pedir a hora extra de tudo. E aí é bem interessante porque depois da reforma trabalhista, a hora noturna do regime 12/36 perdeu um monte de vantagens, na realidade, de indenizações. Quando uma pessoa não consegue dormir à noite, o ser humano não foi feito para passar a noite inteira acordada. Se você passa a noite inteira acordada, existe um hormônio que ele só é produzido no corpo durante o sono noturno. Isso quer dizer que o seu sono ele fica desregulado quando você trabalha durante a noite inteira. E é por essa razão que o Tribunal Superior do Trabalho já tinha definido que a jornada noturna, embora ela seja pela lei das 22 até as 5 horas da manhã, o tempo que você continua trabalhando após essa jornada vai ter os mesmos requisitos, vai ter as mesmas garantias. Vai ter o adicional noturno, das 5 horas da manhã até o restante da jornada você continuar trabalhando, e a hora também não será de 60 minutos. A hora continuará sendo reduzida de 52 minutos e meio. Isso significa que a cada 7 horas trabalhadas, você tinha que receber como se 8 horas fosse. Essa é a lógica. Afinal de contas, o prejuízo da sua saúde já aconteceu. Imagine que essa situação aqui é como se fosse viajar numa rodovia, numa BR, em um carro com a marcha só na terceira marcha. Se você passou a noite todinha acelerando na terceira marcha, seu carro está engrenado na marcha, ele não vai mais para cima de jeito nenhum. Ao continuar viajando, você continua forçando. Veja que o prejuízo, a força que foi feita durante a noite para trabalhar, acaba sendo projetada ao longo do restante da jornada, o que ultrapassa as 5 horas. E embora essa regra continue valendo para todos os outros trabalhadores, não vai valer mais para o regime 12/36. Isso não tem lógica nenhuma. Afinal de contas, vai poder fazer hora extra ou não? De acordo com as leis, não pode fazer hora extra. O artigo 59 da CLT fala que o máximo de horas extras são até 2. Pode chegar a um pouco mais, 4? Pode, em questões excepcionais. Aquela que eu falei, por exemplo, da cirurgia. Não tem como abandonar um paciente no meio da cirurgia. Nessas circunstâncias, será possível sim fazer hora extra.
Mas do contrário, não era para existir não. Só que aí na reforma trabalhista surgiu lá o tal do artigo 59A, dizendo que vai ser possível essa jornada 12 por 36 com um mero acordo entre as partes. Que foi a que a gente falou do acordo lá em cima da pessoa que está morrendo afogada. Que foi o que a gente falou agora há pouco. A situação do sujeito está desempregado, está morrendo afogado, vai se abraçar até com jacaré. A súmula 146 do TST também dizia que nessas circunstâncias do regime 12 por 36, se o plantão caísse num dia de feriado, por exemplo, se o feriado tem que ser pago em dobro, o trabalhador deveria sim receber em dobro, porque essa é uma jornada especial. Mas só que depois da reforma trabalhista, infelizmente, também tiraram mais esse direito. Embora a lei determine que numa jornada máxima de até 8 horas é obrigatório ter um intervalo de pelo menos 1 hora para se alimentar, afinal de contas uma pessoa saco vazio não se põe em pé, lá no 59A, o legislador, aquele que trabalha terça, quarta e quinta, o legislador, o político TQQ, diz que não, você pode trabalhar 12 horas direto sem se alimentar. Veja que absurdo. Chega! Ainda bem que existe já ação discutindo a constitucionalidade dessa situação. Só que não era nem para existir a lei, quanto mais a ação. Como esse artigo 59A é claramente inconstitucional, afronta tanto a nossa Constituição quanto diversos tratados internacionais, já existe sim uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 5994, pedindo a inconstitucionalidade desse termo. E aí existe uma chance, existe uma esperança. A grande problemática é que o Supremo Tribunal Federal, ele, em sua larga maioria, decide contra o trabalhador. Existe inclusive um trabalho muito minucioso, muito bom, feito por Sua Excelência Dr. Grijalvo, juiz do trabalho lá no Distrito Federal, inclusive com a ajuda de uma mente pernambucana brilhante, Dr. Hugo, que também ajudou nessas pesquisas, mostrando que dos 100 temas trabalhistas de maior interesse para o trabalhador brasileiro, mais de 90 decisões do Supremo foram contra o trabalhador brasileiro. Então, o trabalhador ele tem passado por essa situação, por essa sangria dos seus direitos, e em larga maioria são direitos elementares, direitos que estão na Constituição e não estão sendo respeitados. A saga de decisões do Supremo tem sido cada vez mais no sentido de colocar o direito do trabalhador ao caminho que ele saiu lá de trás. Está contrariando. Em alguns casos, chega ao ponto até de entender que o legislado vai ser menos importante do que o acordado. Em alguns casos, até chegando ao ponto de entender que o acordado sobre o legislado deve prevalecer, que essa foi a grande lógica da reforma trabalhista. Ora, se a lei não serve para nada, então para que lei? Deixa todo mundo fazer acordo e acabou. É claro que os patrões vão sempre fazer propostas cada vez menores, porque a ideia da empresa é dar lucro e não há nenhum problema com lucro. A bronca é que se os trabalhadores começam a adoecer com frequência, essa conta vai para quem? Toda a sociedade sofre. A ideia do direito de trabalho não é dar vantagem ou direito a trabalhador nenhum. A ideia do direito de trabalho é garantir o mínimo de dignidade, de saúde à população. Se a população ela é saudável, se ela consegue produzir bem, toda a nação prospera. A gente não precisa de escravos, a gente precisa de pessoas bem informadas com alto nível de produtividade. Assim é que a gente vai ser melhor produtivo, assim é que a gente vai ser mais competitivo no mercado internacional. Embora pelo regime 12 por 36, na atual legislação, depois da reforma trabalhista, não obrigue que o patrão pague o dia de feriado dobrado, em alguns acordos coletivos de trabalho, em algumas convenções coletivas de trabalho, existe sim um percentual diferenciado para quem trabalha dia de feriado. É raro, não é comum, mas é possível que exista. Então fique atento aos direitos que estão lá na sua convenção coletiva de trabalho da sua categoria. Afinal de contas, trabalhando dia de domingo, vai ter direito a receber a dobra ou não? Observe que a lei ela fala de repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. E a cada 3 semanas, pelo menos uma tem que ter a folga no dia de domingo. Se o regime é 12 por 36, em regra, esse dia de domingo não trabalhado nesse período de 3 semanas, ele costuma ser respeitado. Então, normalmente, ele não vai ser dobrado, não. Veja que a jornada especial 12 por 36 é especial mesmo. No momento em que você faz muitos plantões extras, ele deixou de ser especial, ele passou a ser ordinário. Se isso está acontecendo de forma ordinária, você pode pedir a nulidade da sua jornada 12 por 36 e aí com isso você pede tudo que ultrapassar a 8ª hora
de trabalho, mais o intervalo intra-jornada, o intervalo de 1 hora para refeição, se você não tiver. Veja o pulo do gato. Vai partir Cocu, na perna esquerda, ele tá parado! Se você tem plantões seguidos de 12 horas, se você trabalhou 24 horas, então a jornada máxima, pelo artigo 7º, inciso 13 da Constituição, diz que a cada 8 horas você tem que ter direito a um intervalo de 1 hora para refeição. Então, se você tem 3 jornadas de 8 horas nessas 24 horas trabalhadas, por que não pedir 1 hora de intervalo para cada uma dessas 3 jornadas? E se são 3 jornadas, por que ao invés de pedir apenas um intervalo interjornada, que é o intervalo entre as jornadas, você não pede 2? Um de 11 horas entre o primeiro e o segundo horário, de 8, e outro entre o segundo e terceiro. Pensa nisso. Veja que o que ultrapassa 8 horas já vai ter o adicional constitucional mínimo de pelo menos 50%. Está trabalhando de noite? Por que não pedir o adicional noturno? Seja de 20% no mínimo, seja está lá na sua convenção coletiva de trabalho se for maior. Os intervalos também vão constar lá os percentuais de adicionais constitucionais mínimos, ou convencional se for melhor. Se o plantão 12/36 é a pessoa trabalhar num dia e folgar no outro, você vai poder então trabalhar em outro lugar? Aqui é interessante analisar o seguinte: se esse trabalho inicial ele não importar em concorrência desleal com o segundo, então poderá sim. Não existe nenhum regime de exclusividade. Em regra, os trabalhos eles não exigem exclusividade. Se no seu contrato de trabalho estiver exigindo a exclusividade ou se você estiver concorrendo com outra empresa, aí não poderá. Imagina a situação em que você trabalha em uma loja de roupas, mas ao invés de vender só as roupas dessa loja, você direciona as pessoas dessa loja para outra loja. Nessa situação aqui, vai haver concorrência desleal. O patrão poderá até demitir na justa causa. Então, se não for uma dessas duas hipóteses, você vai poder sim trabalhar onde você bem entender. Afinal de contas, na sua folga, você faz o que você quer. O que você não pode é trabalhar para o mesmo patrão, porque aí vai ser interpretado não como um segundo contrato-trabalho, mas sim como hora extra. Gostou desse conteúdo? Dá um joinha. Acha que ele é útil para alguma pessoa? Acredita que alguma pessoa está com essa mesma dúvida? Manda para ela. E lembre-se sempre, quem não luta pelos seus direitos, não merece os direitos que tem.